Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e estou aqui para mais uma aula de ciências. Vamos lá, então? Lembram-se da aula que nós começamos a falar sobre o sistema reprodutor humano? E aí, conversamos também em por que os seres vivos se reproduzem. Então, vimos que outros seres vivos se reproduzem, como as plantas, os animais, e como o ser humano se reproduz. Principalmente para quê? Para garantir a perpetuação da espécie. Perpetuação, a continuidade da espécie, as gerações que vão passando carregando o material genético, o histórico genético da nossa espécie. Então, vamos começar a aula de hoje já organizando lá no seu caderno, aula de ciências, e coloque a data. Vou deixar um tempo para você anotar.
Então, nós já falamos sobre o sistema reprodutor masculino. Vimos lá os principais órgãos, como acontece a produção de espermatozoides e como é importante o homem estar atento à sua saúde. Então, não só a mulher, mas o homem sempre visitar o médico anualmente, fazer os exames preventivos e os exames de controle. Aqui nós temos um dado que aponta para o número de câncer, tanto no homem quanto na mulher. Então, é uma doença que preocupa bastante, mas em que na maioria dos casos pode se obter sucesso se ela for descoberta no início. Então, por isso, a importância da ida regular ao médico, dessas consultas e do acompanhamento correto. Vou deixar para vocês agora uma campanha que explica bem sobre essa importância do homem indo ao médico, o Novembro Azul. Câncer de próstata. O câncer de próstata acomete homens no mundo todo. No Brasil, estima-se 70 mil novos casos por ano, e este número pode aumentar com o envelhecimento da população. O câncer de próstata é uma doença relacionada à idade e acontece geralmente em homens mais velhos ou acima de 50 anos de idade. E quanto mais idade o homem tiver, mais são as chances de se ter a doença. Além da idade, existem também alguns fatores que são considerados de risco, como fatores genéticos, raça e ambiental. O diagnóstico do câncer de próstata é clínico, mas também podem se utilizar exames de sangue, PSA, além de exames de imagens e até a biópsia. E atenção, muitos homens têm preconceito e não querem fazer o exame de toque prostático, que é rápido e indolor, fazendo somente o PSA. Vale um alerta. O exame é feito em 5 segundos, sem dor, mas existe um preconceito e a gente tem conseguido motivar os homens, mas ainda ele prevalece. Muitos fazem só o PSA e isso é incorreto, porque o PSA falha em 20 a 25% dos casos de homens que têm câncer, o toque falha em 40%, mas se a gente fizer os dois juntos, só escapam 8 a 9% dos casos. De modo que esses exames têm que ser feitos conjuntamente. Dependendo do estágio da doença e outros fatores, as principais opções de tratamento para pessoas com câncer de próstata podem incluir conduta expectante ou vigilância ativa, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, medicamentos e hormonoterapia. O câncer de próstata, mais do que qualquer outro tipo de câncer, é uma doença relacionada com o envelhecimento. Como estamos vivendo cada vez mais e melhor, devemos ficar atentos ao câncer de próstata, realizando exames de rastreamento periódicos após os 50 anos e mantendo uma vida saudável. Assim, aproveitamos melhor essa nova etapa de vida. Então viram no vídeo educativo falando sobre a importância dos exames, do acompanhamento com o seu médico. Analisando esse infográfico aqui, a gente pode perceber, olha, que dos tipos de câncer que mais acometem os homens o segundo lugar está o câncer de próstata. Tá? Em primeiro lugar vem o câncer de pele, em segundo lugar o câncer de próstata. Então, é bem importante a gente estar acompanhando os nossos exames, estar preocupado aí com a nossa saúde, porque, graças a Deus, hoje a medicina já avançou e temos tratamentos bem efetivos que, quanto antes são identificados, tem grandes chances de sucesso. Nas mulheres, o tipo de câncer que mais acontece, em segundo lugar, é o câncer de mama. Então, também um alerta aí para as mulheres. Falando nisso, nós vamos entender e estudar um pouquinho mais sobre o sistema reprodutor feminino. Olhem lá. Então, o sistema reprodutor feminino, ele é formado por um conjunto de órgãos, os órgãos internos e externos. Os órgãos externos são
os ovários, as tubas uterinas e o útero. Externos, aí estariam o clitóris, o canal vaginal e os lábios. Quais as doenças que mais acometem as mulheres? Então, nesse funcionamento do trato do sistema reprodutor feminino, acontecem bastante infecções por bactérias, parasitas e até vírus. Então, as doenças mais comuns são ovário policístico, candidíase, HPV e cistite. Muitas vezes as pessoas acham, por ser comum e muito falada, que essas infecções não merecem atenção, e é um grande engano. Por exemplo, a cistite com muita frequência pode causar aí um problema renal ou uma infecção mais grave no sistema reprodutor. Então, tudo é importante a gente investigar com o médico. HPV, por exemplo, é causado por um vírus e 99% das mulheres que têm câncer, desenvolver câncer de colo de útero, é porque foram infectadas pelo vírus da HPV. Hoje já temos até a vacina, né? Então, é importante saber desse recurso que a gente tem no SUS e prevenir. Hoje a nossa vacina é para os jovens, entre 9 a 14 anos, tanto para meninos quanto para meninas. Então, importante ir até o posto de saúde e garantir essa vacina aí na sua carteirinha. Então, lá a vacina, que foi uma importante conquista, né, um avanço da ciência. Então, essa vacina, a nossa, por exemplo, aqui no Brasil, ela é polivalente, ela garante a proteção contra 4 tipos de infecção do vírus HPV, né? Vou deixar então um vídeo para vocês verem essa campanha. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Então, dando sequência ao sistema reprodutor feminino, nós vamos falar um pouquinho também sobre os métodos contraceptivos. Então, as mulheres utilizam bastante métodos e às vezes não têm muito conhecimento sobre eles. Então, é importante também investigar, acompanhar com o seu médico qual o método adequado. O que acontece? Então, a mulher, a partir de uma certa idade, tem a sua primeira menstruação, a menarca. Então, o desmanche, a escamação do endométrio dentro do seu útero. Então, é um sistema que vai funcionar mensalmente. Então, ele já está programado lá nos nossos hormônios, no nosso corpo, para funcionar mensalmente. Por isso que o primeiro sinal da gravidez é quando a mulher não menstrua, tá? Então, ele funciona assim, o descamamento do endométrio, e se a mulher quer evitar a gravidez, a reprodução, ela vai usar os métodos contraceptivos. Quais são esses métodos? Hoje, gente, já existem mais de 20 tipos de métodos. E os mais comuns são o DIU, a pílula, o implante hormonal, o adesivo hormonal, a injeção, e também é usado a pílula do dia seguinte. Lembrando, a pílula do dia seguinte é para usar em casos eventuais em que você não se protegeu, você manteve a relação sem proteção. Então, no dia seguinte é aconselhável usar essa pílula. Porém, ela contém uma carga muito grande de hormônios. Então, com a repetição deste uso, ela não vai fazer bem para o corpo da mulher. Então, muito cuidado com o uso somente quando necessário. O DIU, que é o dispositivo intrauterino,
Hoje também ele já tem em cobre, material de prata. E aí ele vai ser orientado pelo seu médico, o que melhor vai se adaptar. Se você tem um ciclo menstrual muito doloroso, muitas cólicas, provavelmente ele vai te recomendar um DIU hormonal. Se não, você vai poder fazer com um DIU sem hormônios. Então, há várias opções dentro dessas de contraceptivos, além do contraceptivo físico, que hoje nós já temos a camisinha feminina também, de barreira física, né? Então, o contraceptivo hormonal, de pílula, de implante, de DIU, ela protege contra a gravidez, né? Evita a gravidez, porém, contra as doenças infecciosas, não vai proteger, só vai proteger o preservativo, né? O dispositivo de barreira física, que ali vai evitar o contato direto, porque a maioria das infecções acontecem através do ato, da relação no contato direto. Então agora vamos fazer um quiz. Lembrar aqui nos nossos conhecimentos o que a gente já sabe, o que a gente acha que é óbvio e às vezes não é tão óbvio assim. Logo que a mulher começa a fazer o uso do anticoncepcional de qualquer tipo, não precisa mais usar o preservativo em suas relações sexuais, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então, como eu acabei de explicar, só o anticoncepcional não evita a transmissão de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Método contraceptivo de barreira física, que impede também a infecção de doenças sexualmente transmissíveis. É o DIU? Não. É a camisinha. O DIU é implantado lá dentro do canal da mulher, então ele não vai proteger ali na entrada, no canal vaginal. Então ele é interno, ele é físico, né? Ele é um aparelhinho, mas ele só é um contraceptivo. Não é uma barreira contra as infecções. Método contraceptivo que atua por meio da liberação contínua de uma dose baixa de progesterona no útero. Então, lembrando, gente, lá no sistema reprodutor feminino, a principal função dos ovários é produzir os hormônios femininos. Então, os hormônios femininos são a progesterona e o estrógeno. Esses hormônios, lembram que a gente já viu também, vão alterar lá no corpo da mulher, na puberdade, e vão regular ali o ciclo menstrual dela. Então, para quem optar pelo método da tabelinha, é importante entender o seu ciclo, né? Esses ovários vão estar lá liberando esses hormônios e também se preparando para uma possível gestação. Se houver a fecundação dentro do período fértil, ok, vai gerar um novo embrião, uma nova vida. Se não houver, o processo de escamação do endométrio vai acontecer por forma da menstruação. Então, a tabelinha é contada assim. A mulher menstrua, por exemplo, no primeiro dia do mês. Após 14 ou 15 dias, vai iniciar o período fértil dela, a ovulação, os ovócitos, que são liberados ali pelo ovário. É ali que acontece a liberação dos ovócitos para uma possível fecundação. Isso é exato, não tá ali certinho. Se não acontecer relação dentro desse período fértil, não vai ter gravidez? A gente não pode garantir. Cada corpo funciona de um jeito, nem tudo é 100%. Então, há mulheres que terão um período fértil ali com 3 dias a mais, com 3 dias a menos, então isso tem uma grande variação. Então, o método contraceptivo que atua por meio da liberação contínua de uma dose baixa de progesterona no útero é o DIU. Então, como eu falei, ele é instalado lá na mulher e vai liberando aos pouquinhos esse hormônio para controlar ali seu período de fertilização e o período de menstruação. Método contraceptivo com grande dose hormonal, que deve ser utilizado somente em situação emergencial. Então, lembram que nós falamos? Qual é esse método? A pílula do dia seguinte. Então, lembrando, é uma dose muito grande
de hormônio, então deve ser evitada, ela não pode passar a ser usada frequentemente. Todo método contraceptivo baseado no calendário de acordo com o ciclo menstrual da mulher. Será que é o adesivo? Ou a tabelinha, como nós explicamos também, existe ali um período em que os ovócitos, que a gente também chama popularmente de óvulos, só que na verdade eles viram óvulos somente após a fecundação. Então antes disso, o nome técnico é ovócitos. Eles estão ali sendo produzidos e liberados pelos ovários no ciclo menstrual. Então, 15 dias, 14 a 15 dias após o primeiro dia da menstruação, seria o período fértil. Então, tudo isso, gente, para a gente pensar também sobre a saúde da mulher. Esse sistema complexo com os órgãos internos, externos, também viabilizam a gestação de uma nova vida. Então, é importante a mulher estar em dia com o seu ginecologista, com os seus exames, para acompanhar o andamento da sua saúde. Então, entendendo bem como é que funciona o nosso sistema reprodutor. A mulher tem lá o útero, que é uma bolsinha oca ali, pequenininha, na frontal. Tem os ovários, tem as tubas, que antes a gente chamava de tubas uterinas, a gente chamava de trompas, então hoje não é mais usado esse termo, tubas uterinas. E ali é que vai acontecer o processo de reprodução. Então, muitas vezes a mulher pensa em cuidar da saúde, buscar os exames e o médico somente no período da gestação. E não é o correto. O correto é estar regularmente acompanhando com o seu médico, com os exames em dia. Então, uma outra campanha, um outro momento que ocorre muito, promovido pelo Ministério da Saúde, pelos médicos, associações de médicos, e que pensam na saúde da mulher, é o Outubro Rosa, que vai falar justamente do câncer de mama, que, como a gente viu, é o segundo câncer que mais acontece entre as mulheres. Porém, há prevenção e tratamento no início, então, muito importante a gente estar atento a essas situações aí. Vou deixar para vocês um vídeo que vai explicar direitinho como fazer o seu exame em casa e também como prosseguir quando ir ao médico. Olá, sou o Dr. Campos, clínico geral. Hoje vou dar um recado importante para todas as mulheres. Você sabia que o câncer de mama é uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil? Mas acompanhando sua saúde de perto, é possível detectar e tratar na fase inicial. Por isso, é importante incluir o autoexame das mamas à sua rotina. Ele deve ser realizado uma vez por mês, a partir da primeira menstruação. E é muito fácil, não dói e nem demora. Eu vou te ensinar. Na semana seguinte ao período menstrual, observe as mamas em frente ao espelho. Fique em pé e erga os braços. Repare se com o movimento aparecem alterações de contorno ou superfície. Você deve ficar atenta a mudanças no tamanho ou formato do seio, vermelhidão ou coceira na pele e ou ao redor do mamilo. Vazamento de um ou de ambos os mamilos, inchaço da axila ou ao redor da clavícula, nódulo ou espessamento que pareça diferente do restante do tecido da mama, mudança na textura da pele, como enrugamento ou covas, aparência de casca de laranja, inversão ou mudança de posição ou formato do mamilo, dor constante nas mamas ou axilas. Depois de observar, é hora de se tocar. Primeiro, levante o braço esquerdo e com a mão direita, toque levemente o seio, fazendo movimentos circulares e apalpe devagar com as pontas dos dedos. Repita o procedimento no lado direito. Agora, deitada, repita os movimentos. Levante o braço esquerdo e com a mão direita, toque levemente o seio, fazendo movimentos circulares e apalpe devagar com as pontas dos dedos. Repita o procedimento no lado direito.
manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e amamentar são atitudes que podem reduzir as chances de desenvolver o câncer de mama. Outro procedimento necessário é a mamografia. Mulheres acima de 40 anos devem realizar o exame anualmente. Quem tem histórico de câncer de mama na família deve ser examinada com maior frequência. Mas lembre-se, se você notar alguma modificação, procure o seu médico imediatamente. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e, se descoberto no início, tem altas chances de cura. Então, fique atenta e se cuide. Até a próxima! Certo? Viram o vídeo? Então, ao menor sinal de qualquer sintoma, bom correr para o seu médico, fazer o acompanhamento e, quando possível, fazer o seu preventivo, o seu exame em casa também do toque, que é possível você perceber ali alguma adulteração no formato, na dor, algum caroço. Então, bem importante a mulher estar atenta a essas questões. Então, continuando falando do nosso sistema reprodutor. Então, o sistema reprodutor da mulher é todo funcional para a geração de uma vida. Então, a gestação vai acontecer quando? Quando o ovário libera aquele ovócito e acontece o ato da fecundação. Então, o espermatozoide vai entrar pelo canal vaginal e vai encontrar o ovócito, que ali vai virar o óvulo, vai ser fecundado na tuba uterina. Então, é ali no caminho que eles se encontram. Por isso também que a gente às vezes ouve falar da gravidez tubária, que é quando a gravidez ocorre ali mesmo e fica ali para formar o embrião. Claro, não é possível dar sequência aí à gravidez. Então, numa trajetória normal, acontece ali a fecundação. As tubas possuem pequenos cílios que vão empurrar esse óvulo lá para o útero, e lá no útero ele vai encontrar o ambiente, o espaço adequado para começar a desenvolver esse embrião. Então, o útero, ele vai ali ter, no fundo, vai começar a formar a placenta, porque é a placenta que vai nutrir o bebê e vai expandir. O útero, como um músculo, ele é feito exatamente para isso, para expandir para o crescimento do embrião. E aí que vai acontecer a multiplicação das células, o desenvolvimento, o passar das semanas, e a gente deixa de chamar de embrião, passa a ser o feto, a criança que está se desenvolvendo ali, tá? Então, aconteceu a gestação. Então, precisa ter o acompanhamento médico também. Muito importante a alimentação dessa gestante, muito importante o acompanhamento do bebê, o desenvolvimento do bebê. E aí terão os exames ali que vai marcar o desenvolvimento da criança, se está ocorrendo tudo bem, junto com o médico, tá? No acompanhamento adequado. Então, após a gestação, haverá o parto. Então, esse novo ser vivo que foi gerado vai vir ao mundo. Então, como que isso acontece? Então, nós vimos lá que acontece a fecundação na tuba uterina, vai para o útero, se desenvolve lá, cresce e, dado o determinado tempo, por volta de 36, 38 semanas, podendo até se estender, na literatura temos também 42 semanas, para as mães que esperam pelo parto natural, vai acontecer o parto. Como que isso acontece? Então, novamente, os hormônios produzidos ali nos nossos ovários vão entrar em ação. E aí eles vão produzir muita ocitocina e prolactina. A ocitocina vai promover as contrações do útero. Vai promover também muita dor, muito desconforto, mas é o caminho que essa criança vai sair ali pelo canal. Então, é trabalhoso, é um momento de bastante atenção, também tem que ser assistido pelos médicos, mas faz parte natural da nossa reprodução, da reprodução humana. Então, quando é o parto natural,
exatamente esses os passos. Começam as contrações, demoram, às vezes são rápidas, e essas contrações, esses hormônios também vão promover a dilatação do canal vaginal para a passagem do bebê. Então, esse é o parto normal. Há também a opção pelo parto cesárea, embora a Organização Mundial da Saúde recomenda que a cesárea seja apenas caso a mãe necessite ou tenha alguma condição ali de saúde que no parto normal promova risco. Para a Organização Mundial da Saúde, o parto normal oferece menos risco de infecção, a recuperação rápida da mãe e também facilidade ali para o bebê para começar a primeira mamada, né? Então, naturalmente, os hormônios vão produzir ali o leite e se entende que o bebê vai pegar esse leite, o mamar com mais facilidade, tá? É uma recomendação. Porém, existe essa opção pelo parto cesáreo, que aí é mais considerado uma cirurgia. Haverá ali o corte, então, de tecidos, músculos, camadas, um corte bem profundo até chegar ao útero e fazer a retirada da criança e depois o fechamento, né, desse corte, por isso a demora depois para a recuperação da mãe. Então, é uma cirurgia que demanda ali bastante cuidado e tem esse risco de infecção. Então, vai demorar um pouquinho mais para a mãe se recuperar e por não ter havido o processo, o trabalho de parto, talvez o leite demore um pouquinho mais para ser produzido. Mas também não tem uma relação direta, cesárea não. Na maioria das vezes, vem o leite sim e consegue-se dar sequência normal. Então, falamos sobre tudo isso, sobre a importância do cuidado, da saúde da mulher, tanto da mulher quanto do homem, dos acompanhamentos médicos, mas tudo pensando que o mais fácil é a gente prevenir, né? Se cuidar, colocar a saúde em primeiro lugar. Então agora, nós vamos ver um pouquinho sobre como há ainda muitos mitos sobre esse assunto. Então nós trouxemos uma doutora ginecologista especializada, a doutora Cristina Cardoso, que vai tirar aí algumas dúvidas e perguntas que foram enviadas para nós e perguntas que frequentemente aparecem em sala de aula quando estamos estudando o sistema reprodutor. O uso de anticoncepcional causa infertilidade? Será? Vejam o que a doutora respondeu. Então, com relação ao uso do anticoncepcional, o anticoncepcional ele só tem efeito durante o uso. Enquanto a mulher está usando anticoncepcional, ela vai prevenir a gravidez, ela vai evitar a gravidez. A partir do momento em que ela para de tomar o anticoncepcional, ela pode engravidar normalmente, tá? Então, se depois que ela parou o uso, ela recebe o diagnóstico de infertilidade, essa infertilidade ela não foi causada pelo uso do anticoncepcional. Ela já tinha uma infertilidade antes, ela usou o anticoncepcional por determinado período e ela diagnosticou a infertilidade depois quando tentou engravidar, tá? Mas a infertilidade não foi causada pelo uso do anticoncepcional. Então, como vocês viram a doutora falando aí, o anticoncepcional ele vai funcionar para interromper a produção ali dos ovócitos para a reprodução. Então, a partir do momento que ele é interrompido, não está mais tomando o anticoncepcional, a gravidez pode ocorrer normalmente. A infertilidade, se tiver, é causada por algum outro fator, tá? Então, tem que investigar também e ir ao médico. Uma coisa importante de se pensar sobre infertilidade, que hoje em dia há muitos estudos falando sobre a alimentação. Então, a importância da mãe quanto o pai prestar atenção na alimentação, não ser pobre em nutrientes, certo? Vamos para a próxima pergunta. A obesidade faz diminuir as chances de uma possível gravidez? Com relação à obesidade, ela realmente atrapalha a chance da mulher engravidar, tá? Por quê? Porque na obesidade os hormônios eles estão em desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio hormonal ele vai causar um ciclo sem a ovulação.
Então, quando não acontece a ovulação, a mulher vai menstruar normalmente, ela nem vai ficar sabendo que aquele ciclo foi sem a produção do óvulo, mas é um ciclo que não vai acontecer a gravidez, né? Então, naquele ciclo não houve a produção do óvulo. Por quê? Porque a mulher tem um desequilíbrio hormonal. Por quê? Por causa da obesidade. Então, sim, a obesidade diminui a chance de gravidez. Então, viram? Ficou claro? Então, a obesidade aí também é um fator que merece atenção. Número 3. Uma mulher que fez a laqueadura tem chances de engravidar? Será? Vamos ver o que a doutora responde. Na laqueadura, o médico ele vai ligar a trompa, né? Então, ele vai separar os 2 pedacinhos e o organismo pode naturalmente encontrar esses 2 pedacinhos de volta e recanalizar essa trompa. Isso acontece em 1% dos casos. Então, é raro, né? Mas a mulher que faz laqueadura, ela pode sim engravidar naturalmente depois da laqueadura. Ah, mas e quando a mulher fez laqueadura e ela resolve engravidar? Aí é feito um procedimento cirúrgico para tentar religar essa trompa. Só que esse procedimento, ele é mais difícil. Ele não tem muita chance de dar certo. Então, a laqueadura é um método anticoncepcional praticamente definitivo, se a gente pensar que a chance de dar certo depois, ela já vai diminuir bastante, tá? Então, viram a explicação da doutora? Então, a laqueadura pode sim se reverter em pouquíssimos casos, mas acontece e aí pode ocorrer a gravidez. Número 4. O hábito de fumar prejudica a fertilidade? O tabagismo, ele também atrapalha bastante na chance da mulher engravidar, tanto por parte da mulher quanto por parte do homem, tá? No homem, ele diminui a quantidade do sêmen, que vai levar o espermatozoide para fecundar o óvulo. E na mulher, o tabagismo, ele diminui a vascularização do útero e aquele movimento das trompas que é necessário para conduzir o óvulo, né? Então, ele atrapalha bastante na hora da gravidez. Então, viram só? O tabagismo também é um fator que pode atrapalhar aí na fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, aquele movimento que nós vimos, que acontece lá na tuba, para levar o óvulo para o útero, pode também ser atrapalhado aí e na produção de sêmen, no caso dos homens. Então, é um hábito que a gente sabe que não faz mal, não faz bem para várias outras coisas, mas para a fertilidade também prejudica. A cachumba pode deixar o homem infértil? A cachumba, ela pode causar infertilidade, sim, né? Quando aquele menino passa pela infância e não pega a cachumba e vai pegar lá na adolescência, adulto jovem ou adulto, tem uma chance maior desse vírus acometer o testículo, né? Que é o que a gente chama de a cachumba desceu para o testículo e aí ela vai diminuir a produção do espermatozoide. Por isso, pessoal, é tão importante estar sempre com a carteira de vacinação em dia, né? Porque a cachumba é uma das doenças protegidas pelas vacinas. Então, quando a mãe presta bastante atenção na vacina da criança, dificilmente ela vai pegar a cachumba, tá bom? Então, viram? Não é só mito, é uma verdade mesmo. A cachumba pode atrapalhar ali na fertilidade. Lembrando novamente a importância da vacinação. Temos vacina para cachumba, para sarampo. Então, sempre estar alerta aí na vacinação das crianças. 6. Tratamento de quimioterapia e radioterapia interferem na fertilidade? Quimioterapia e radioterapia são tratamentos que podem interferir bastante na chance de gravidez, tá? Então, a quimioterapia e a rádio, elas podem interferir tanto na produção dos óvulos quanto na produção dos espermatozoides. Quando a mulher vai fazer um tratamento oncológico e a gente sabe que vai afetar essa parte do ovário, do útero, a gente sempre recomenda que a mulher
tire os óvulos e deixe esses óvulos guardados para quando ela quiser realmente engravidar, tá bom? Porque é um tratamento que interfere bastante na quantidade e na qualidade dessas células. Então, viram, a quimioterapia e a radioterapia são tratamentos bastante agressivos para as células. É claro, eles vão procurar as células cancerígenas, mas às vezes acometem as células saudáveis também. Então, é indicado retirar aí os óvulos e congelar para uma futura gravidez. Número 7. Um homem que fez vasectomia não pode mais ter filhos? Será que funciona como no caso das mulheres, na laqueadura? Vamos ver. O homem, quando ele faz vasectomia, do mesmo jeito que a mulher, quando faz a laqueadura, pode acontecer do próprio organismo religar, o organismo do homem também pode religar esses canais. E em 1% dos casos, pode acontecer a gravidez espontânea, né? Ele fez o procedimento da vasectomia, não queria ter mais filhos, e aí ele realmente, o organismo ligou e ele pode ter novos filhos. Agora, quando ele faz a vasectomia e ele decide querer engravidar uma mulher novamente, aí ele precisa passar por um procedimento cirúrgico para religar aquele canalzinho que foi cortado, ou existe a oportunidade de pegar os espermatozoides através de uma coleta, uma punção, e fazer um processo chamado fertilização in vitro, né? Eu vou juntar o óvulo com o espermatozoide no laboratório e depois eu vou colocar esse ovo, né? Esse embrião, ele vai ser implantado direto no útero da mulher. Então, viram só? O organismo é surpreendente, né? Então, também, no caso dos homens, pode haver reversão natural ou também por meio de cirurgia. Agora, número 8. Óvulos, embriões e sêmen congelados possuem prazo de validade? Então, como a gente comentou, no caso de um tratamento de radioterapia ou quimioterapia ou de uma reversão de vasectomia, a pessoa pode optar por guardar seus óvulos ou o sêmen para uma futura fertilização. Será que tem prazo de validade? Vamos ver. Os óvulos, os embriões, os espermatozoides que ficam congelados, eles não têm um prazo de validade. Eles podem ser usados por muito tempo. Não existe uma data final para utilização, desde que eles sejam bem conservados, tá? Então é uma técnica nova que vem sendo usada nas últimas décadas, com bastante sucesso. Os processos de fertilização in vitro, eles evoluíram muito, né? Eles aumentaram muito a chance de dar certo e não tem uma data final para a utilização desse material. Então, viram que interessante? Não há prazo de validade. E hoje há muitas técnicas, muito avanço aí para logo você fazer o procedimento correto para a fertilização. Então, essas foram as dúvidas e vem aqui o nosso agradecimento à doutora Cristina Cardoso, que nos respondeu prontamente, com bastante esclarecimento. Certo? Então, estamos encaminhando para o fim da nossa aula e eu vou deixar para vocês uma tarefa de casa que serve também como uma reflexão. Qual a importância da prevenção para a nossa saúde? Então, falamos aqui sobre métodos contraceptivos, sobre as doenças infecciosas, sobre a gestação, sobre a saúde da mulher, a saúde do homem e todo o tempo a gente retornava para a prevenção. Então, escreva da sua forma qual é a melhor maneira de estar próximo da prevenção na sua saúde. E hoje vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!